Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Pedro, professor de teologia, bacharel em direito. Este canal tem por objetivo tratar alguns assuntos bíblicos e teológicos de forma breve, de forma sucinta, sem muitas ilações. Hoje nós trataremos a respeito do coronavírus, um assunto atual que tem despertado muita polêmica entre o povo cristão. Alguns dizendo que por conta disso Jesus vem amanhã, Jesus vem agora, por conta exclusivamente do coronavírus. Nós faremos uma análise breve, sucinta, a respeito do assunto hoje. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Marielle, eu sou esposa do Pedro e hoje eu vou ajudar os irmãos com algumas perguntas que eu vi nas redes sociais e alguns irmãos vieram comentar comigo também. Então, eu, através de todos esses comentários e conversas, eu vou tentar elaborar aqui de forma breve perguntas que tentem sanar as dúvidas dos irmãos. E para isso, nós vamos ler o livro de Mateus, no capítulo 24. O seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vejo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pedro, essa profecia já se cumpriu? Essa parte que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, ela se cumpriu. Nós podemos até voltar no capítulo anterior, capítulo 23, versículo 37, quando Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja todos os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te esconder debaixo das minhas asas, assim como a galinha esconde seus pintinhos, e vocês não quiseram. Versículo 38, ele diz assim: haverá tempo em que a vossa casa ficará deserta. Quando Jesus fala de casa ali, Jesus está falando a respeito do templo. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 41, também Jesus chora sobre Jerusalém. E lá no versículo 43, Jesus vai dizer assim, que a cidade seria cercada, a cidade seria sitiada. Isso se cumpre com um cerco que ocorre no ano 70 depois de Cristo, com Vespasiano e Tito, que foi o general que comandou aquela guerra. Por conta disso, foram dizimados centenas de milhares de judeus e o templo foi destruído, cumprindo-se, portanto, essa parte da profecia. Esse templo aí, só para lembrar, o templo de Herodes, de Herodes o Grande, porque outros Herodes também existiram. Amém. Aí no versículo 3 diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui é até interessante a gente falar, e eu te faço uma pergunta. Isso que Jesus falou, eu sou o Cristo, diante do momento atual que a gente vive, de muitos arrastando multidões, ensinando coisas totalmente erradas, este em específico, existirão um anticristo ou já existem anticristos? Só abrindo um parênteses aqui do assunto que você tratou também, os discípulos que chamaram Jesus em particular foram Pedro, João, Tiago e André. Aí como que eu sei disso, Porque na mensagem lá paralela, em Marcos capítulo 13, versículo 3, tem o nome dos discípulos. Muitos têm se apresentado como Cristo, e 1 João capítulo 2, versículo 18, trata inclusive a respeito disso. Porque lá diz que o anticristo vem, o anticristo, quer dizer, um personagem específico. Mas muitos têm se feito anticristos. Isso significa que o espírito do anticristo já atua nesse mundo em que nós vivemos. Ok. E no versículo 6 diz o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação
e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Este texto é muito claro, mas cabe mais uma pergunta aqui que eu vou te fazer, que é o seguinte: Jesus mesmo falou que nós não deveríamos nos assustar com tudo isso, e como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas vieram me perguntar: Jesus vai voltar praticamente quando, no meio dessa pandemia, desse tudo que a gente está vivendo, isso vai ser para agora? Vai ou não? A gente não pode marcar uma data da volta de Cristo. Bons escritores, bons pregadores já ressaltaram a respeito disso, conforme está relatado nesse excelente livro. Esse aqui é o comentário Mateus e Marcos, da CPAD, do autor A.T. Robertson. E também neste livro também, né, do Charles Spurgeon, Comentário Expositivo de Mateus. Então, a respeito dessa questão, o próprio Jesus também já havia falado que daquele dia e hora ninguém sabe. A volta de Cristo é iminente, Jesus pode vir a qualquer momento. Agora, o coronavírus é um sinal específico e exclusivo da volta de Cristo? Não. Todos esses sinais que você leu aí são sinais gerais. E no versículo 8, nessa tradução que você está utilizando, Almeida Revista Corrigida, fala de peste. Mas o mundo tem presenciado diversas pestes. Nós temos presenciado na nossa geração, poderíamos citar aí recentemente a gripe suína, o surto de ebola e outras pandemias ou epidemias que têm ocorrido na nossa época e nós temos presenciado. Se nós analisarmos a história e voltarmos um pouquinho atrás, nós veremos no início do século XX a gripe espanhola que matou milhares de pessoas também. E não significava que Jesus está vindo por conta disso. Muitas pessoas tentaram marcar a data da volta de Cristo por conta desses acontecimentos, quando na verdade esses acontecimentos eles têm ocorrido durante toda a história da igreja. Nós temos presenciado através de relatos históricos todos esses acontecimentos. Como você mesmo disse, que muitos dirão: eu sou Cristo, Jesus disse, você lendo o texto, você ressaltou bem. Isso daí tem ocorrido ao longo da história, como no ano 125 depois de Cristo, Bar Kokhba se levantou no meio dos judeus, dizendo ser o Messias, e acabou ocorrendo outro massacre dos romanos em relação aos judeus, Jerusalém novamente invadida. Então, ao longo da história nós temos presenciado, na nossa época nós temos presenciado falsos mestres, enfim, mas tudo isso não é o fim. E aqui no versículo 8 diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não querendo assustar os irmãos, mas isso que Jesus falou, essa profecia e tudo que ele falou aqui é motivo de alegria para nós os cristãos, porque isso mais uma vez prova o cumprimento das profecias de Jesus, que ele está por vir, mas não tem uma data marcada para isso. Então, marcada no calendário humano, nós não temos como saber isso. E estes são só os princípios, então nós podemos esperar mais e mais sinais até que Jesus retorne. À medida em que vai se aproximando a volta de Cristo, nós cremos que esses sinais aí, mesmo esses sinais gerais que você leu, as pestes, as guerras, eles vão se intensificando à medida que se aproxima o retorno de Cristo. Nós percebemos que essa expressão aí, como eu disse, desde que Cristo proferiu a respeito desses sinais, tem sido observado em todo o mundo, esses sinais, a fome, a peste, as guerras, etc. Mas lá no período, por exemplo, sombrio da grande tribulação, que será um tema para um outro momento, nós percebemos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala do quarto cavalo, do quarto selo, e diz ali que um cavalo amarelo, que a morte está sentada sobre ele, o cavaleiro chamado Morte está sentado sobre ele, e o Hades,
que é o local onde fica as almas dos mortos sem Deus, o seguia. Então a Bíblia diz que foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com fome, espada e pestes. Se hoje o coronavírus assusta, no período sombrio da grande tribulação vai ser muito pior. Mas isso é um tema para um outro momento. Por isso aguarde o próximo vídeo para a gente poder ver aí, de acordo com a Bíblia, o que vale e o que não vai acontecer. Irmãos, fiquem tranquilos, na paz que só o Senhor Jesus Cristo dá, orando e buscando a face do Senhor. Deus nos deu essa oportunidade de estarmos em casa, juntamente com os nossos filhos, com os nossos esposos, enfim, irmãos. Nós precisamos, neste momento, orar, buscar a palavra de Deus. Eu não estou ouvindo Deus falar. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. A voz de Deus está aqui, a palavra dele. E este é um momento único que esta geração está vivendo, de isolamento social, então isso causa estranheza realmente. Mas Jesus está nos chamando no secreto para nós buscarmos a face dele neste momento. E o que você tem a dizer para os irmãos, Pedro, sobre este momento? Eu deixaria as palavras de Cristo aí para concluir. João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz que Jesus deixa não é a ausência de turbulência, não é a ausência de tribulação. A paz que Jesus deixa é uma paz de espírito. No mundo tereis aflições. É certo que as aflições, elas não se encerrarão por aqui, quando terminar o coronavírus. Virão muitas outras aflições, mas tem de bom ânimo. O nosso Mestre, o nosso Senhor venceu o mundo, e nós também poderemos vencer com Ele. Em nome de Jesus. Então, irmãos, é isto. Espero que as dúvidas dos irmãos tenham sido sanadas. Vamos ter calma, respeitar aquilo que nos foi passado, né? Nós deveremos ficar em casa até a segunda ordem. E é isso. Fiquem com Deus. Paz do Senhor.